Olá, pessoal. Aula 12, Circuitos Elétricos 1. Continuamos em teoremas de redes, mas hoje com assunto novo. Hoje vamos abordar o Teorema de Norton. Olha cá. Esse aqui é o mapa do conhecimento de circuitos elétricos e cada vez mais dominamos mais ferramentas para tornar a análise de circuito mais fácil. Que maravilha, né? Então vamos lá? O que é que diz o Teorema de Norton? Antes de falarmos do Teorema de Norton, vamos relembrar um pouco o que era o Teorema de Devenant. Todo mundo sabe o que era o Teorema de Devenant. O que é o Teorema de Devenant? O Teorema de Devenant diz que eu posso substituir um circuito linear, o mais complexo que ele seja, por uma fonte de tensão em série com resistor. É isso que diz o Teorema de Devenant. Olha lá. Vou pegar todo esse circuito aqui, e substituir por uma fonte de tensão em série com resistor. Fantástico, né? E nós já vimos qual é a utilidade desse teorema. O Teorema de Norton, o princípio do Teorema de Norton, é que ele pode também substituir um circuito linear, tão complexo quanto ele seja, por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Olha que maravilha, né? Vou pegar todo esse circuito aqui, vou substituir o circuito por uma única fonte de corrente em paralelo com uma única resistência. Maravilha, né? Já sei o que vocês estão dizendo. Quer dizer, esse Norton parece que copiou Devenant. Agora, preste atenção, coisa interessante. Norton e Devenant não foram contemporâneos. O Teorema de Norton é de 1926. Muito depois do Teorema de Devenant. Devenant vai aparecer aqui, aí vocês vão ver. Dizem as boas línguas, né, que Norton era um pesquisador lá do laboratório Bell, né, e trabalhava muito em gravação de som, dessas coisas todas, né, e Norton tinha problema que isso tudo era feito à base de corrente. E Norton teve muito problema no processo lá, e aí ele conseguiu substituir toda aquela circuitaria naquele tempo analógica, discreta, né, por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Né? Outros dizem que fosse nos tempos de hoje, esse senhor aqui, que é o Devenant, teria processado o Norton. Não vou me meter nessa discussão. Olha, gente, Devenant morreu em 1926. O Teorema de Norton é de 1926. A vocês. Aliás, a única coisa que eu vou dizer é que, eu vou ficar aqui no lugar do Devenant, para ele não ver o que eu vou dizer, é que Norton é o dual de Devenant. E no decorrer da nossa exposição, nós vamos ter a oportunidade de confirmar esta afirmação. Ok? Norton Devenant, não sei onde fique hoje, né? Vou ficar aqui, Norton Devenant. Circuito original, circuito qualquer. Suponha aqui nesse quadrado vermelho que eu aplique o nosso famoso Devenant. Vou transformar tudo isso em uma fonte de tensão em série com um resistor. Suponha agora que eu aplique o nosso famoso Teorema de Norton. Vou transformar tudo isso numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Muito bem. Norton, Devenant. Agora imagine que eu já sei transformação de fonte.
Se eu multiplicar IN por RN, vou ter VTH e RN vai ficar em série. Então, fazendo a transformação de fonte, é possível que eu tenha o teorema de Devenant. Gente, isso aqui a gente vai ver depois. Qual o princípio do teorema de Devenant? Eu copiei o teorema de Norton, o princípio do teorema de Norton. Eu copiei o teorema de Devenant para explicar Norton. Peguei dois circuitos. Se eu quero aplicar Norton nesse circuito amarelinho, então dividi os dois circuitos, tomei o cuidado, a precaução de observar se tinha fonte controlada. Se tivesse fonte controlada no circuito, tomei a precaução de o parâmetro que controla a fonte está no mesmo lado do circuito. Então, ó, essa figura diz o seguinte: suponha que tem uma fonte controlada. Aqui é uma fonte de corrente, controlada por corrente. Então, a fonte e o elemento, o parâmetro que a controla, estão dentro do mesmo circuito. Da mesma maneira, se tivesse fonte controlada do outro lado, o parâmetro que a controla deveria estar no mesmo circuito. Dividi esses dois circuitos e achei o equivalente desse circuito amarelinho, o equivalente de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, com um resistor. Paparapá. Como eu estou feliz. Como eu já acho que eu já sei tudo isso. O que é que nos falta? Achar a corrente e esse resistor. Não é isso? Olha como eu estou ficando corajoso. Norton é o dual de Devenant. O circuito equivalente de Norton também vou analisar em 3 etapas, em 3 casos. O caso 1, onde eu vou aplicar o equivalente de Norton. No circuito que eu vou aplicar o equivalente de Norton, só temos fontes independentes. A rede possui somente fontes independentes. É um caso. No outro caso, eu vou incluir nesse circuito que eu vou substituir pelo equivalente de Norton, fontes dependentes. A rede possui fontes independentes mais dependentes. E substituo todo esse circuitinho aqui por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. E, finalmente, vou analisar o caso onde eu tenha única e exclusivamente fontes dependentes. Vou substituir esse circuito por pam, 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 pam. Vocês sabem? Eu não vou dizer agora. Eu vou fazer o que agora? Vou analisar o caso 1. Ok? Olha que coisa fantástica. Embora eu vá analisar o caso 1, né? O circuito 1, o caso 1, o caso 2, o caso 3, todos os 3 casos, a maneira de obter a fonte de corrente é a mesma. Então, botei aqui uma só maneira para calcular IN. Em contrapartida, para obter a resistência de Norton, muito parecido com o que eu vi em Devenant, eu obtenho de 3 maneiras distintas. Por isso eu levantei o número 1, 2, 3. Para cada caso, uma maneira diferente de calcular o RN. Ok. Como é que eu calculo essa corrente, essa fonte de corrente? Vamos ver como é que a gente faz? Ó, separei os 2 circuitos, tomei aquela precaução das fontes, se tiver. Ó,
Se eu curto-circuitar aqui, eu vou curto-circuitar aqui e ver qual é a corrente que passa aqui. Ó, essa corrente que está passando aqui, se eu disser que eu tenho esse equivalente aqui de norte e curto-circuitar, e fizer essa fonte igual essa corrente de cá, eu vou garantir que a corrente que está passando aqui é a mesma que está passando aqui. Gente, que coisa maravilhosa! Então, a fonte de corrente do circuito equivalente de Norton é encontrada pegando o circuito original e curto-circuitando os seus terminais. Aí vou botar uma observação aqui, ó. IN é corrente de curto-circuito, short circuit. Ainda vou botar outra observação. Nos três casos, a corrente de Norton, a fonte de corrente, o valor da fonte de corrente é igual à corrente de curto-circuito nos terminais do circuito original, do circuito que eu quero substituir por Norton. Muito bem. Olha que transparência legal. Olha que transparência legal. Me deu um trabalho fazer. Ó, os três casos, curto-circuitei a entrada, esse circuito amarelinho, esse circuito amarelinho, esse circuito amarelinho, eu quero substituir porque pelo equivalente de Norton. Aí, ó, como é que eu vou achar a fonte de corrente? Pego aqui, curto-circuito, ó, essa corrente aqui é a fonte de corrente. Como é que eu vou achar nesse aqui? Ó, curto-circuito, a corrente que passa aqui é a fonte de corrente. Como é que eu vou achar nesse aqui? Curto-circuito, opa, se eu curto-circuitar aqui, não tem fonte de energia nesse circuito. Se não tem fonte de energia, e zero é igual a zero, e a fonte de corrente é igual a zero. Então, a corrente de curto-circuito é igual a zero. Boa! Então, ó, achei IN, ó a mãozinha levantada. Ó a mãozinha. Ok, baby. Achei IN, ó a mãozinha. E achei IN, que é um circuito aberto, que faz sentido. Nesse terceiro caso, o teorema, o circuito equivalente de Norton vai se resumir a uma resistência. Muito bem. Então, observação. Nos três casos, IN é igual a corrente de curto-circuito. Muito bom. Agora, o que dizer de RN? Para cada caso desse, nós vamos usar uma estratégia diferente para calcular RN. Hoje, nós vamos abordar esse caso onde eu só tenho fontes independentes no circuito que eu quero substituir pelo circuito de Norton, ok? Então, o nosso caso hoje é o caso 1, onde a rede possui somente fontes independentes. O que é que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar? Muito parecida com o que eu usei em Devenant. Vou desativar todas as fontes independentes e encontrar a resistência de entrada daquele circuito, que vai ser uma associação de resistências. Ó, desativar todas as fontes independentes. Quem é RN? RN pode ser obtida pela análise de associações de resistências vistas a partir da IB. Ó, olhou para cá, o que é que você tem? Só tem resistores aqui, ou resistências, como queiram. Por quê? Porque as fontes de corrente estão em circuito aberto e as fontes de tensão estão curto-circuitadas. Vê se não é a mesma que eu vejo por aqui. Se eu abrir de Norton, que essa corrente, eu vou ver RN. Então, vou dizer que RN é igual a RI. Gente, como eu estou ficando esperto. Estou ficando esperto assim e pegando no asco. Pá. Então, princípio, conceito absorvido, conceito aplicado. Não é isso? Conceito entendido,
conceito aplicado. Circuito, temos um circuito aqui com a fonte, com duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, são fontes independentes, e eu quero achar o equivalente de Norton. Tem uma carga lá, essa carga aí, eu já estou dizendo que eu quero achar o equivalente de Norton aqui. Muito bem. Já separei os dois circuitos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse circuito aqui, ó, e o equivalente dele vai ser uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Vou aplicar Norton aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Aplicar Norton aqui é curto-circuitar a sua entrada, para achar a fonte de corrente. Ó, curto-circuitei, maravilha. Quando eu curto-circuito aqui, esse resistor de 5 ohms perde o sentido, né? Corrente que eu estou aqui, vai passar todo aqui. Então, eu posso retirá-lo. Boa, boa, professor. Continuemos. Botando aquela nossa lupa para ver o circuito. Ó, olha que coisa interessante. Se eu substituir essa fonte de tensão em série com esse resistor por uma fonte de corrente em paralelo, eu vou poder somar duas fontes de corrente e vou ter aqui três resistores aqui, né? Ó, vamos lá ver. Transformar essa fonte de corrente. Ó, que coisa fantástica. Transformei. Fontes de corrente em paralelo eu posso somar, então eu vou ter 5 amperes, né? Aqui vai dar 5 amperes. Vamos olhar desse lado aqui, essa corrente está passando aqui. Você pode sair daí, meu amigo? Cara, eu sou tão... Ó, 8 mais 8, 16 ohms ali, ó. Então eu vou ter, ó, 5 amperes, né? Vou somar essas duas, né? Então eu vou ter, ó, 5 amperes, 8 mais 8, 16. Gente, sem querer eu matei o circuito. Matei o circuito? Não, resolvi o circuito. Ó, vou aplicar um divisor de corrente e resolvi o problema, não é? Quem vai ser IN? IN vai ser 4, né, sobre 20 multiplicado por 5. Divisor de corrente. E por sinal, deu 1 ampere. Já tenho o quê? Já tenho a minha fonte de corrente. Falta achar agora a minha resistência de Norton, né? Como é que eu acho a resistência de Norton? Esse circuito só tem fontes independentes. Se só tem fontes independentes, eu vou desativar as fontes. Fonte de corrente desativada é o que? Um circuito aberto. Fonte de tensão desativada é o que? É um curto-circuito. Muito bom! Olha, vamos tirar esses dois rabichos daqui, que não adianta nada pra gente. E vou ver, não é daqui que eu tenho que ver, vou ver daqui. Gente! Ó, 5 em paralelo com 8 mais 8, 16, mais 4, 20. 5 em paralelo com 25 vezes 20, dividido por 25, que vai me dar 4 ohms. Gostou? Aí eu resolvo. Maravilha, né? Se lembra daquela pergunta do início da aula que eu fiz? Pergunta não, afirmação. Que Norton era o dual de Devenant. Quando aplicar Norton e Devenant é uma questão de sensibilidade. Você tem que olhar para o circuito, dar uma parada e dizer, opa, você viu que Norton aqui foi facílimo, né? Ó, esse circuito aqui, eu já apliquei Norton, não foi? E achei, foi o circuito que eu acabei de fazer. Corrente, fonte de corrente 1 ampere, resistor em paralelo de 4 ohms.
Eu quero saber como será o circuito de Devenin. Vou aplicar Devenin nesse circuito e achar a tensão de Devenin e a resistência de Devenin. Pode ser? Concordo? Então vamos fazer, né? Ó, esse aqui nós acabamos de fazer. Esse aqui, vocês estão lembrados? Tensão de Devenin é a tensão de circuito aberto. Então, tensão de Devenin, tensão de circuito aberto. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quem é essa tensão? É 5I. Muito bom. Vou usar o mesmo princípio. Né? Qual é o mesmo princípio? Transformar isso numa fonte de corrente. Né? Transformar isso numa fonte de corrente. Somar essas correntes. 5 amperes. Ó, divisor de corrente. Tchan, tcharam. Achei VTH. Surpresas? Nenhuma. Né? Nenhuma. VTH. O que é que falta? Resistor de resistência de Devenin. Como é que eu acho? Aberto, curto. Vai ficar 4, 8, 8 e 5. Ah, quanto é isso? Isso eu já sei. Isso eu já fiz várias vezes, ó. 20 vezes 5 sobre 25 vai me dar os 4 ohms. Então tá aqui meu circuito Devenin. 4 volts. Cadê minha bolota? 4 volts a fonte, 4 ohms o resistor. Olha que coisa interessante. Por favor. Obrigado. Olha que coisa interessante. Vou fazer uma transformação de fonte. O que é a transformação de fonte? Multiplica, divide a fonte pelo resistor, 4 dividido por 4, 1 ampere. E vou colocar em paralelo o resistor, 1 ampere e 4 ohms. Ó, se não foi isso aqui, querido. Ó. Estão lembrados da transformação de fonte? E eu quero transformar em V, então é R vezes I, V. Então, R vale 4, I vale 1, 4 vezes 1, 4 volts, e resistor de 4 em série. Como queríamos demonstrar? Ok? Muito bem, então eu posso dizer que esse primeiro caso, quando a rede possui somente fontes independentes, eu vou dizer que está visto. E falta-me abordar o caso 2 e o caso 3, que será assunto do nosso próximo, os dois casos serão assuntos do nosso próximo encontro, porque hoje chega porque ninguém é de ferro. Doses homeopáticas de circuito fazem muito bem à saúde. Hoje vimos um pedacinho, a introdução e o primeiro caso do Teorema de Norton. No futuro próximo, veremos os outros dois casos e passaremos para a máxima transferência de potência. A vocês que ficar, só tenho que agradecer mais uma vez a presença. Tenho que dizer, olha quando é que eu fiquei dessa vez, vim para cá. Tenho que dizer muito obrigado e pedir encarecidamente, que estudem circuito. Vale a pena. Um abraço.